Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico e aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e novamente, depois de muito tempo, estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vão? Vamos com tudo, vamos começar aí frenético já, porque já tá na nossa hora e hoje o tempo é curto, tem jogo do Flamengo e reunião, então O Barão veio, bora. Barão veio avançado. Gente, eu tava sentindo falta da energia caótica que fica quando estão os três juntos, entendeu? Os últimos 2 episódios, somente eu e o Rodrigo, a gente tava aqui. Então a gente tava aqui muito no foco, muito na pauta, chegava, gravava. Agora não, a energia do caos. É isso. O caos instalado. O caos só fica completo com esses 3 aqui. E, como vocês já sabem, como de costume, no início do episódio eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. Quem não seguir, o olho cai. Que isso, gente? O filho vai ser atropelado, vai morrer. É bom seguir e compartilhar, e já vou lançar macumba. Gente, Tava com saudade, irmão? Tava com saudade, vambora. Arroba, o olho cai. manda pro jurídico.pdc. Cara, quando eu falei sentia saudade do clima caótico, não era para tanto, entendeu? Era um clima semi-caótico, pelo amor de Deus. Arroba manda pro jurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda pro Jurídico Podcast nas suas plataformas de áudio e vídeo de sua preferência, tá bom? E quem não também, ó, cupom ali do Future Law. Quem usar outro cupom pra comprar ingresso vai morrer atropelado, hein? Já vou avisar logo. Isso aqui é um anúncio. Olha ali, Gente. escaneia com QR Code. Se não Gente. consegue escanear, pede pro amigo escanear, tira print, escaneia depois. Se usar outro QR Code, já sabem. Se usar outro cupom, vai morrer. Que isso, pelo amor de Deus, gente. Gente, esse homem, o patrão ficou louco. O patrão ficou louco. O Barão tá louco. O Barão ficou enlouqueceu. louco. Voltou o Barão de Mônaco enlouqueceu. daquele jeito. Não, como? É. Enlouquecido. Enlouquecido. Bom, o recado tá dado de uma maneira um pouco caótica, mas eu até confesso que até gostei um pouco. E vamos em frente. E já que o Barão tá maluco, tá avançado, o negócio tá diferente, avançado. tá envolvente, 3-4-3, avançando aqui no esquema tático. As pílulas voltaram porque o Barão tá de volta, correto? Eu tô até com medo dessas pílulas aqui, ó. Se eu sou ouvinte, eu não ia parar de ouvir, porque eu ia querer saber o que vem. Já veio o caos. O que vem. Caos Sei. instalado. Sabe aquela teoria que você tem que convencer a tua audiência em 3 segundos? Eu acho que a gente conseguiu hoje. Nossa. Até eu tô convencida aqui, gente. Mas dito isso, Barão, fala aí o que você tem de curiosidade pra gente iniciar nosso papo. Vamos lá. Primeira pílula Isso é uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, seguindo uma jurisprudência, já uma tese, na verdade, consolidada do STJ, que o sequestro relâmpago gera o dever de indenização aos bancos. Então, o que aconteceu nesse caso especificamente? O cliente do banco sofreu um sequestro relâmpago, obrigaram ele a usar o cartão de crédito e dar o cartão de crédito com a senha e fizeram saques que naturalmente não estavam ali no perfil daquele cliente, saques Claro. de R$6.000, R$11.000, enfim, transferência via Pix, e aí foi. E aí, obviamente, foi caracterizada a fraude. Assim que ele saiu do sequestro relâmpago, ele passou a mão no telefone e ligou pro banco. O banco falou, negativo, não vou devolver. E ele entrou com a ação judicial e ganhou. Então agora o banco vai ter que devolver. Toma ali. Então, essa é a primeira... Se não vai por bem, vai por mal, né? Já dizia o ditado. Então, primeira que o banco tomou aí vai ter que reembolsar, não adianta. Segunda, o STF autorizou para a partir de 2024 as isenções de ICMS poderão ser transferidas para as filiais das empresas. Então, os créditos oriundos da isenção de ICMS, a sede pode transferir para as filiais a partir de 2024. Essa é a segunda pílula. A terceira eu não estou achando, mas tem um gancho com o último episódio de você. Lembrei, tá aqui. É rápido. Vocês falaram sobre o caso de BMW, que a gente já tinha Falamos. combinado. Então, uma dona de um carro zero que teve pane gerou o dever dela ser indenizada integralmente pelo carro que ela comprou 0 km e o carro apresentou uma pane. E é curioso falar isso, que às vezes a gente fala, vou comprar o carro zero, não vai dar problema. Eu já tive um caso desse na minha família, inclusive. Eu não vou falar...
Apesar de eu tô aqui o mensageiro do caos, eu vou dar essa moral pra montadora dessa vez. Da próxima vez eu repenso. Mas o caso foi o seguinte, foi até meu avô, ele comprou um carro e esse carro tinha acabado de ser lançado, tá? É um carro até que eu já tive esse carro, ele também já tinha tido o modelo anterior. Então, em tese, é o que tudo indicava, pelo precedente, era um carro de confiança. É uma montadora sólida, tal, coreana, dá 5 anos de garantia no carro e tal. E aí ele comprou o carro, achando que, tava trocando carro novo, fazia um bom negócio, nunca tinha tido problema. E o que aconteceu? Esse carro apresentou uma pane, e ele era zero. Foi comprado em concessionária, zerado e tal. Ele apresentou uma pane elétrica porque eles implantaram um novo sistema de multimídia, kit multimídia no carro. E essa pane que o carro apresentou, ela se conectava com o dispositivo do airbag para saber se o airbag estava funcionando, se não estava, se estava conectado, se tinha algum problema. Ele levou várias vezes na concessionária. A concessionária não conseguiu consertar. E a última posição da concessionária, eu não tô brincando, foi que eles enviaram, inclusive, para São Paulo, porque a concessionária aqui do Rio não conseguiu consertar, mandaram para São Paulo, na sede deles lá para consertar, na sede técnica, pelo menos, né? Sim. E aí a montadora falou, cara, a gente não sabe qual é o seu problema do seu carro, não tem o que fazer. Eu até falei com o meu avô na ocasião, vamos entrar com uma ação judicial, porque não faz o menor sentido. Ele ficou com o carro, assim, mais tempo parado na concessionária nessas idas do que efetivamente usando o carro. E aí, assim, acabou que ele falou, não quero entrar com ação judicial, não quero me desgastar, vou vender o carro, vou comprar outro, e acabou ele passando adiante. Mas o caso dessa senhora aqui da ação judicial, ela levou adiante e recebeu o direito dela, que eu acho justíssimo, de ser indenizada, até porque o carro é zero. Principalmente quando o carro é zero, né? A legítima expectativa, né, de um atendimento. Não, e o que mais me Sim, o que mais me surpreende é a montadora chegar num ponto desse. Sim. Cara, eu não consigo consertar seu carro, o carro deu um problema, você comprou um carro zero, toma aqui outro, me dá esse aqui que eu vou ver o que eu vou fazer com ele, né? Claro. Sem dúvida. Mas enfim, é o que a gente falou na primeira vez que a gente discutiu o carro da BMW, esse que é o gancho que eu queria fazer. Que às vezes você gera um desgaste na sua marca que poderia ter sido resolvido extrajudicialmente de uma forma que todo mundo ia ficar feliz. Exato. Provavelmente ele ia manter esse cliente como ainda fiel à marca dele, porque obviamente pode apresentar um problema ou outro, mas você tem que resolver o problema que você apresenta. E com custo marginal, né? Exatamente. E pra quem tá querendo saber que assuntos são esses abordados sobre BMW, episódio 17 e episódio 51 do Manda Pro Jurídico podcast. Acessa lá na plataforma de áudio e vídeo que vocês preferirem, tá ok? Agora, começando a entrar na pauta de hoje, a gente vai fazer alguns temas e o primeiro vai abordar a justiça trabalhista. Um tema que Adoramos. é uma das que tem maior procura e demanda, né, no judiciário. E o que aconteceu, gente? Uma loja contratava uma funcionária e essa funcionária era obrigada a reproduzir dancinhas de TikTok para sua contratante, sua empregadora, no caso, né? E a partir daí, ela se sentiu, posteriormente, envergonhada, constrangida. Afinal de contas, é um constrangimento. Ninguém é obrigado a fazer dancinha no TikTok. E entrou com a ação e foi indenizada com o constrangimento sofrido. Importante falar que na defesa, a parte empregadora afirmou que as dancinhas não tinham fidelidade comercial ou conexão com a página de vendas. Mas então por que tá utilizando a imagem da pessoa? Sem contar questões de cessão de imagem e LGPD que a gente pode estar falando aqui também. Não, eu vi, porque ele falou De que foi dados. direto na página do empregador, na página pessoal do empregador, né? Pois é um pouco complicado isso, né? É uma retórica, na minha visão, falha. Se o cara não está na página de vendas, mas está vendendo o produto com a dancinha no TikTok da funcionária, não é verdade? Foi a famosa única estratégia de defesa possível. Exatamente. E a partir daí, enfim, temos agora essa questão engraçada que a gente já até mencionou, uma questão de TikTok na Justiça do Trabalho, Sim. só que ao contrário. Sim. Não sei se vocês lembram desse caso, que a funcionária venceu lá a demanda trabalhista dela, só que posteriormente ela foi fazer uma dancinha de TikTok e com as testemunhas que ela convolou lá na audiência. E posteriormente a parte empregadora viu a dancinha, digamos assim, e ela entrou com recurso e ganhou recurso porque estava entendendo que havia ali uma má-fé, um conluio das três. E a partir da dancinha feita comemorando a indenização,
a causa foi revertida em segunda instância a favor da parte empregadora. Agora, a gente está vendo o TikTok sendo usado contra a parte empregadora, não a favor dela. Essa matéria, o que eu achei legal dela, em relação à justiça do trabalho, é o seguinte, não é a matéria em si, nem a notícia em si. Eu acho que isso que é um pleito que tá ficando muito mais comum, porque utiliza-se a rede social como forma de prospecção, como forma de agregar valor à imagem. É que recentemente, eu acho que foi da semana passada, deem um Google aí que vocês vão achar, a Forbes fez uma matéria falando que as empresas, de uns tempos pra cá, elas estão começando a criar seus próprios influenciadores. Mas, obviamente, diferente dessa estrutura aqui, que eu imagino que ela passe até por um pequeno nível de assédio, até porque para um empregado é muito difícil você recusar um pedido de um empregador, você fica numa situação clara de hipossuficiência. Pela própria desproporção, né, de força. Exatamente, por princípios básicos utilizados no seu trabalho, inclusive. É diferente, porque são grandes empresas que começaram a capitanear esse tipo de estrutura, que ela é uma estrutura que está dentro de também uma área que só grandes empresas têm, porque pequenas e médias empresas não têm estrutura para isso, que é uma área de employer branding, que é o quê? Você pegar e entender e fazer com que seu próprio funcionário goste e prospecte como é bom trabalhar naquela empresa. E essa estratégia é muito interessante, porque ela é uma estratégia que se comunica com captação de talentos. Porque, normalmente, quando você tá num processo seletivo ou é convidado para trabalhar numa empresa, uma das suas grandes questões é, mas beleza, isso que tá me dizendo, mas como é que será trabalhar dentro dessa empresa de fato? E quando você tem um influencer, um top voicer no LinkedIn, que trabalha em uma empresa, ele vira... Lá, e comunica isso pro mercado. E ele vira um canal direto de todas as ações que são propagadas dentro dessa empresa. Então, eu achei bem interessante, porque é uma forma muito estratégica e inteligente. Tem algumas empresas que estão criando áreas para desenvolver esses influencers. Tem várias empresas que já fazem isso há um tempo. Unilever, PepsiCo. Vocês estão vendo que eu tô falando de empresas big. Empresa muito grande. Mas que vem usando... A gente tá partindo da mesma premissa, que é você utilizar a rede social para conseguir propagar a cultura da sua empresa e propagar quão positiva ela é, só que feita de uma forma profissional e feita, inclusive, recrutando pessoas que, de fato, querem se comunicar digitalmente, se tornarem influencers para poder falar sobre isso. Então, ou seja, o que a gente pode tirar dessas duas notícias que falam de formas diferentes, uma num aspecto negativo, outro num aspecto positivo? Tudo pode ser bom ou ruim, dependendo da maneira como você faça. Exatamente. Pedrão? Eu acho assim, quando se começou a discutir a importância da humanização das empresas, esse tipo de filosofia foi implementado à torta e à direita em todo mundo, em todas as companhias. Só que uma coisa é você implementar isso com estudo, com as pessoas da área técnica competente, fazendo um estudo de caso, vendo a melhor forma de se implementar, e aí, naturalmente, tendo sucesso na sua implementação, porque você reverbera a cultura como de fato ela é. A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que humanizam as suas respectivas empresas que trabalham de uma forma muito natural, de uma forma leve, de uma forma correta, né? Ao passo que outras, como essa do caso, se utilizam da tentativa de humanizar a empresa de uma forma completamente esdrúxula, jocosa, botando o seu funcionário, o seu colaborador numa posição completamente constrangedora. Então, assim, do ponto de vista jurídico, é indubitável a questão desse caso especificamente como um erro clássico de como não se fazer a humanização da sua empresa. Agora, do ponto de vista pessoal, eu canso de receber esse tipo de vídeo e morro de rir. Porque, assim, você vê o constrangimento na cara da pessoa. Do funcionário. Assim, você recebe isso em grupo de WhatsApp, você recebe naquele Explorer do Instagram, você fica recebendo esses vídeos. Isso chega pra você, né? Besteira chega pra você toda hora. E aí você vê, assim, a pessoa claramente constrangida, meio que de má vontade de fazendo uma dança que ela nem sabe dançar direito, às vezes você é meio desengonçada. A pessoa pode não saber dançar, sabe? Exatamente. E aí você vê, cara, o que a pessoa tá tentando fazer com essa mensagem, né? Porque, no fundo, isso tudo é uma tentativa de você transmitir uma mensagem de um lugar legal, divertido, uma empresa humana, que porra, tem uma amizade, a nossa empresa é uma família, né? Aquelas frases, assim, que você ouve e que se os atos, efetivamente, estiverem condizentes com essas atitudes,
acaba sendo assim... Tá É um tiro papelão no da pé, empresa, né? né? É um tiro no pé, papelão, com assim. certeza. Você vê esses vídeos do YouTube que, obviamente, saem os que são ruins, né? O que são Claro. bons e dá certo, ninguém fica fazendo meme. Mas, assim, são completamente constrangedores. E, assim, o funcionário, é o que a Natália falou, fica numa posição muito desconfortável. Porque, às Claro. vezes, ele não pode falar, cara, não vou fazer isso porque é ridículo, né? O cara não vai falar isso, porque Não vai. provavelmente vai ser demitido, vai gerar um obviamente. problema. Às vezes o cara depende daquele emprego pra poder sustentar ele, a família dele. Exatamente. Ele acaba entubando, tendo que fazer. Mas assim, uma hora a conta chega, a pessoa sai da empresa e aí tá aí a ação judicial. Uma isso coisa super... Desculpa, Rodrigo. Não, isso só pra arredondar também. Outra camada jurídica que a gente pode adicionar nesse debate é que tá havendo uma ofensa ao direito à personalidade da pessoa, né? Uma exposição constrangedora, vexatória, humilhante do trabalhador. Nesse sentido, a gente tá ultrapassando a CLT. A gente tá chegando na maior hierarquia jurídica que a gente tem, que é a Constituição. Uma vez você ferindo isso, cara, eu acho que você zerou o game do jurídico brasileiro. Eu acho que esse tipo de conduta só vai servir para gerar ação e assoberbar mais um pouco a justiça trabalhista, particularmente, porque é uma estratégia mal feita de você propagar a sua marca. Total. Cara, faça algo, faça. Mas faça bem feito, entendeu? O que o Pedro falou, brilhantemente, pessoas se conectam com pessoas. Então, se você quer elevar o status da sua empresa, se você quer que as pessoas se conectem com a sua empresa, e se você quiser fazer isso através dos seus funcionários, desenvolve uma área pra isso, vê Faz quem um de avatar, de fato. repente. Ou faz um avatar, mas aí um Magalu, avatar pô. pode custar mais caro, pode ser mais difícil, sim. mas assim, como simples implementação, low budget, vê quem tá interessado em se tornar de fato um influencer, investe nessa pessoa para que ela possa prospectar o emprego dela e a empresa dela de uma forma natural. Não venha com a pessoa pra fazer uma coreografia no TikTok, meu amigo, porque assim, né? Se bem que a gente vai fazer isso com o Pedro, tá? Tá acontecendo já. Pra gente poder Ele vai prospectar eu o vou manda pro terceirizar o jurídico. Bruno. Falei, Eu vou terceirizar o Bruno. Aí, Brunão. Sigam o Bruno Rangel do Seu Pod nas Gente, redes sociais. ele porque é o ele tem as TikToker. melhores dancinhas. Bruno, olha só. A gente ficou sabendo através de Rafael Medeiros, que postou no Stories. Equipe Seu Podcast. olha só, edição, alô Bruno Rangel, vai ter que marcar o arrobinha de todo mundo aqui, tá? Sensacional a dancinha dele, foi flagrado O pelo... termo de sessão de imagem já tá sendo encaminhado pro Porra. serviço Tá aqui, dele. ó. Que dancinha, amigos, que dancinha. Isso aqui é dancinha. Mas enfim, eu acho que você está arredondado nesse É o sentido. employer branding do Seu Pod. E aí, bom, nesse sentido, acho que tá bem redondo isso, é um alerta que a gente pode ter. E outra coisa que eu acho interessante também, até levantar essa bola para vocês, ver o que vocês acham, é a questão de você vincular o seu negócio a um rosto que não é sócio. Os riscos que isso acarreta. Não, eu acho... Você não acha, não? Você não acha, por exemplo, eu todo mundo acabei- lembra do cara das Casas Bahia até hoje. Ah, mas Até hoje, a Casa Bahia não conseguiu emplacar nenhum... Não, mas, rosto além mas é dele. diferente, Rodrigo. Uma coisa é o cara das Casas Bahia, ou até o Sebastião da C&A, enfim. É verdade. Que ele vira Sebastião o era garoto top. propaganda numa lógica em que a propaganda era aquela Abuso. coisa passada, depois do Jornal Nacional, passada no intervalo nas novelas. Agora você tá usando um funcionário para dizer, olha, a cultura da minha empresa é boa. O cara se comunica. Ele não faz uma propaganda, ele se comunica. Ele passa a dizer quais são as ações da empresa, o dia a dia dele, a rotina dele. Não, então não, ele eu se concordo torna um contigo. captador de talentos beleza. natural, Eu entendi o que entendeu? você tá querendo dizer. São coisas é que diferentes. o caso concreto aqui, na verdade, não é um marketing institucional. sim. Compre conosco. Entendeu? Não, sim, que é uma Então, propaganda. são São diferentes, aspectos diferentes, diferentes, são mas coisas diferentes. conversam. Mas de é fato. curioso, né? Porque tem essas empresas que vocês citaram, por exemplo, a Bombril também, com aquele carequinho O carequinha, de óculos, esqueci o nome dele. também, mas E ele foi o caso que ele ficou estigmatizado e depois eu não sei, ele nunca mais mais emplacou engatou alguma outra Mas coisa. vocês percebem que essa forma de comunicação de marketing, ela tá meio ultrapassada? Concordo. Sim, Isso sim. não... Concordo. o Eu marketing acho... não... Mas me pega, vou te falar que Mas me eu pega. vou te falar, é mais interessante... Óbvio, é né, mais Pedro? interessante pra- 83, né, amigos? É muito, Não, 83. é muito ano nessas costinhas. Mas eu confesso que, por exemplo, eu acho mais interessante a estratégia do Avatar, porque um Avatar não envelhece. Então, tipo, o efeito do tempo não vai atrapalhar a manutenção da estratégia de marketing do negócio. E também você compra uma propriedade intelectual da elaboração do Avatar e você não vai ter problemas de seção de imagem. Mas por eu acho que exemplo. você tá confundindo não. as bolas. É. Você tá confundindo as bolas. Uma coisa é um funcionário real
falando de estratégias, de ações da empresa, estratégia de marketing, narrando o seu dia a dia. Você pessoalizou. Sim, Que eu sim, falei. sim. Não, mas Pessoa então, se isso é conecta uma com coisa. pessoa. Até no caso concreto. Isso é uma coisa. Agora, você criar um avatar, uma Lu da Magalu, uma Bia do Bradesco. Isso. Bia do Bradesco. Bia do Acho que Bradesco, eu tenho a razão. Beca do Manda Pro Jurídico. É outra coisa. A Beca é Isso meio real, meio virtual, né? Isso é um chatbot personalizado. Isso é um chatbot com nível de identificação, mas são coisas diferentes. Na minha Sim, mas opinião. então, sim, aqui sim, a São diferença é que eu me ative ao caso concreto, que é justamente isso aqui. Compre, venda, associe-se. Você é o rosto da Caso parada. concreto aqui. E o que você está trazendo aqui é uma questão de institucionalidade do negócio. Mantendo a lógica do caso concreto, eu não acho tão interessante você associar a sua máquina de vendas, digamos assim, a um rosto, sendo que você vai ter outras preocupações, tais quais sessão de imagem, negociação da própria imagem da pessoa. Vamos supor que a pessoa ganhe valor na imagem dela. Você vai ter que negociar isso depois. Um novo contrato de sessão de imagem. Entendeu? Como ponto de vista executivo, negociar, eu não vejo tanto benefício. Não, acho que a gente pode evoluir isso, mas não tá fechando ainda a conta, não tá fechando. Eu entendi o que vocês falaram. É. São dois pontos diferentes, na verdade, né? A questão dois do casos concreto. diferentes. São Uma dois, coisa- dois polos. Até porque botar um funcionário robô pra falar que a empresa é boa não faz sentido nenhum. Eu acho que assim, você querer humanizar, é o que eu disse aqui no começo. Você querer humanizar, tem que saber fazer. E aí eu acho que é uma estratégia inteligente de ser feita, mas tem que saber fazer pra fazer bem feito. Que não é o caso que a gente estava discutindo aqui Não é dessa ação judicial. Ponto separa as pessoas que viram a cara do negócio. O careca de óculos da Bombril, o Sim. Sebastião da C&A, o da Casas Bahia, que também voltou depois de muito tempo. O pessoal pedia ele. Gente, esse é o marketing W Brasil. Porque é o que eu falo, porque isso, de certa forma, humaniza. Sim, Porque você dá um rosto, Sim. a pessoa se identifica. O cara se identificava com aquele jeito meio camelô do cara que fazia das Casas Bahia, entendeu? O Sebastião, um jeito meio extravagante, que era a proposta das roupas da C&A na ocasião. Sim. O do Bombril, ele meio motividade do cara meio versátil e tal. Então, enfim, podemos discutir isso em outro episódio. Vamos para a Sim. próxima Mas pauta. falando de grandes empresas, grandes negócios e empresas que estão tendo Isso problemas... aí eu quero. Era pequenas empresas, Não, mas tô grandes falando das grandes negócios. mesmo, porque essa aqui é grande e tá com um problema bem grande também, proporcional ao tamanho dela, que é a Americanas. Vamos ter aqui mais uma continuidade dos casos envolvendo a empresa que tá dando o que falar nesse semestre, pelo menos. E a primeira atualização é que houve uma iniciativa a um acordo entre os bancos, os principais credores aí, dessa confusão toda que a Americanas se meteu por uma inconsistência contábil, entre aspas, alegada assim, inconsistência contábil, com Americanas. Está havendo um início de acordo, tanto que as ações judiciais, pelo menos do Banco Itaú, que também faz parte desse rol de credores, estão suspensas. Eu acho que o board do Itaú tá assistindo Manda Pro Jurídico. Será? Porque foi exatamente isso que eu sugeri. Inclusive, não sei qual é o episódio, eu falei isso. Eu falei que a galera tem que ajoelhar no milho e entrar em acordo. Que você fica nesse baratavô de ação judicial, você só consegue derreter o único ativo que as Americanas tinham dentro da única possibilidade de quitar qualquer eventual dívida, qualquer eventual contrato de empréstimo. Então, assim, estamos chegando à razoabilidade e, board do Itaú que estava assistindo Manda Pro Jurídico. Tá bom? Tô brincando. Pedrão. Não, eu acho que é isso mesmo. Assim, você... Tudo bem que eu entendo você querer correr atrás do seu crédito. O que aconteceu foi preocupante. Parou o Brasil para noticiar o rombo bilionário que estava nas inconsistências contábeis do balanço da Americanas. Mas no final do dia... Se ela terminar, decretar falência e fica por isso mesmo, o banco vai ficar com a mão na frente e outra atrás. Tudo que o banco quer, ele não quer penhorar teu imóvel, ele não quer penhorar teu carro, ele quer o dinheiro. Satisfação do crédito. Ele quer o dinheiro, meu amigo. Ele não quer saber do que tu tem de patrimônio. O patrimônio é pra garantir que ele recupera o dinheiro. Então, no fim do dia, se a Americana não vende, não bota dinheiro pra dentro, o banco não recebe dinheiro. Não, e outra coisa, porque Quase na que eu prática, derrubo os o copo, bancos meu pai. começaram a entrar com as ações para executar Americanas, utilizando essa lógica de cross-default, por causa dos covenants estabelecidos.
Na realidade, porque eles souberam dessa inconsciência contábil. Mas até aquele momento, a Americanas ela estava solvente. Sim. Ela quitava as dívidas dela. Ninguém bateu na porta do judiciário porque eles tinham deixado de receber. verdade. Bateram porque eles ficaram sabendo de uma notícia. Exato. Então, se você analisar na perspectiva, é diferente. A Americanas, tudo sugere cada dia mais que cometeu uma fraude, tudo sugere cada dia mais que cometeu uma fraude. Mas até aquele momento, ela estava solvente com os bancos. Era uma fraude que era cumprida num prazo diferente do que deveria, né? Mas ela tá sendo cumprida até então. Eles estavam Há de 10 alguma- anos, inclusive, isso acontecia. Eu acho que faz ficou muito até uma dúvida de 10, 20 anos. Era muito tempo que eles Então, estavam assim, contabilizando. sempre isso foi dessa forma. pago. Ah, mas deveria ter sido feito dessa forma? Ao que tudo indica, não. Não, Mas não mas quer dizer sim, que ela sim. deixou de pagar. Mas Então, é que isso entra, mesmo. aí fica mais razoável ainda o acordo. Sim, o claro. acordo, ele se torna mais razoável Exato, ainda, porque entendeu? é E a recuperação interesse judicial, de todo mundo. ela vira- A Americanas, desculpa. A Americanas quer que a operação continue do negócio e para que continue empregando, gerando lucro, fortalecendo a economia brasileira. E o banco também está querendo a satisfação do crédito. E assim, a realidade é que a Americanas continua tendo potencial para satisfação desse crédito. E o consumidor continua comprando Americanos E ou fica com o- medo de comprar no Americanos? Ah, eu compro um Kit Katzinho. Fica com medo? Qual seria Pô, o eu medo? ouvi muita gente falando que, pô, não sei se vai entregar o produto que eu comprar, porque os caras estão devendo. Porque a boca entendi, na popular, lógica sabe do- como é É, que funciona, né? exatamente. Por exemplo, eu Entendi. comprei uma televisão até pra dar de presente pra minha avó, chegou em 2 dias. Tipo assim, eu acho que chegou até mais rápido. Acho que os caras estão querendo tanto dinheiro. Gente, Ela chegou mais rápido. só do normal. uma coisa, eu também fiquei chocada. Eu comprei uma televisão, acho que semana passada, chegou em um dia. É. Pela Magalu, foi Magalu. ó. Bizarro, Daqui. bizarro. Um dia bizarro. E nesse sentido, a gente espera que essa solução continue a vigorar e a recuperação judicial seja bem sucedida, né? Porque a recuperação judicial é um instituto jurídico que visa a recuperação de fato do Mas negócio. as estatísticas, elas são elas desfavorecem a recuperação judicial, porque em regra a maioria das empresas que entram em processo de recuperação judicial, elas não saem. Não, de fato. E isso é triste, e é triste, e eu acho que a nossa próxima notícia chega um E pouquinho... vale, nesse eu acho que lugar. vale até uma reflexão sobre como está o Instituto da Recuperação Judicial no Brasil, já que as estatísticas não são tão interessantes, né? Sob o nosso ponto de vista. Agora, Sob o nosso ponto de vista, não. Sob o ponto de vista estatístico o nosso oficial eu mesmo, falo né? brasileiro. Sim, O caso sim, Brasil. sim. E agora, enquanto de um lado a Americanas consegue uma vitória, né, que é a suspensão das ações judiciais para esse momento, ela toma a pancada do outro lado, que é o fato de muitos shoppings e muitos locadores estarem começando a promover ações de despejo da Americanas nos seus estabelecimentos, em função de não pagamentos, dos aluguéis, etc. E a partir daí está começando a ter um debate e um movimento nesse sentido. Salvo engano, o shopping que startou isso tudo foi lá no Espírito Santo, Shopping Vitória, posso estar errado. E a partir daí começa-se a ter também, de um lado a gente tem essa vitória, mas do outro lado gera esse burburinho e, enfim, chegando até a ponta do consumidor, como o Pedro bem disse, aí, com relação à compra de produtos na Americanas, etc. Não, assim, vamos lá. O que a gente falou aqui é que mal ou bem estava sendo pago. Sim. Né? As dívidas. Nesse caso, se não está sendo pago, aí já é outro cenário, né? Já é outro cenário e são outras condições. Uma coisa é a dívida de crédito que você tem com o banco, do empréstimo que você fez, outra coisa é a sua locação ali de trato sucessivo com o locador. Só para te atualizar, só para dar um dado, estão acumulados 11,6 milhões em dívidas com shopping centers e locadores dos negócios que a Americana tá espalhado pelo Brasil. Sendo bem sincera, esse valor é baixo. Levando em consideração quanto custa até dentro de um shopping center e o número de lojas que as Americanas têm. Então, isso aí é um número expressivo pra gente que tá ouvindo, assim, mas na prática, isso deve ser pouquíssimas lojas e pouquíssimos meses. Isso só corrobora com o que eu tinha questionado aqui sobre o consumidor estar comprando ou não na Americanas diante do noticiado. Porque Exato. naturalmente, se ela tá deixando de pagar aluguel em loja física, é porque as pessoas não estão entrando pra comprar e ela não tá tendo dinheiro pra pagar, né? Porque eu não acredito que ela esteja tirando o dinheiro que ela tá vendendo em produto pra comprar chocolate da Copenhague, né? Exato. E a Vale só, eu acho que é importante a gente separar duas questões nesse cenário, que é a inadimplência, ok? E a manutenção da locação, da relação locatícia. Não é porque uma empresa está em recuperação judicial e está inadimplente ou está naquele momento ali que você não pode
exigir o crédito que a pessoa, que o locador pode manter a locação. Caso a relação continue assim com a inadimplência, o locador pode muito bem fazer a ordem de despejo e não exigir o crédito posteriormente. Eu acho E exigir o crédito que posteriormente, que tem uma divergência, a jurisprudência ela se divergência. divide, porque existe uma parte da jurisprudência que entende isso que o Rodrigo tá falando, Mas o né? Que entendimento majoritário nesse Isso, momento é esse. que você pode perseguir o crédito, mas você não pode pedir a retomada do imóvel. E tem uma parte que diz que você pode perseguir o crédito e pedir a retomada do imóvel. O que é naturalmente, talvez mais... Sob o ponto de vista da manutenção eficaz. do negócio e recuperação do crédito, a manutenção da locação é o melhor cenário. Entretanto, há diversas questões que podem ser debatidas, inclusive essa questão do faturamento, do orçamento do locador, né? Interessa ao locador que ele continue recebendo o que ele é devido por contrato. Então, é um conflito que existe e, enfim, como a Natália bem disse, é uma divergência jurídica que existe dentro desse cenário da recuperação judicial, mas como eu também já comentei aqui, o posicionamento vigente, majoritário, é que as coisas podem ser separadas. É inexigível o crédito pelo Instituto de Recuperação Judicial, mas também a possibilidade do despejo. E aqui nesse caso, vale a gente comentar que a gente tem um marco temporal, que é o início da recuperação judicial. Então tem os eventuais aluguéis que ela devia antes da propositura da recuperação judicial e os eventuais aluguéis que ela passou a dever depois da propositura da ação de recuperação judicial, que entra no plano de recuperação judicial, né? Então, acho que tem no caso, os aluguéis anteriores que entram no plano de recuperação judicial. Então, acho que tem essas questões. Mas, mais uma vez, se você está dialogando com Americanas, eu acho que tem um potencial de acordo, né? Sim. Até sim. porque você é uma operação de shopping, você retirar um lojista, você botar outro lojista, não sei. E é uma label muito forte, né? Não sei o Americanas. quanto prático é isso pro shopping. É uma label muito forte. Mas é isso que o Pedro falou. Eu acho que socialmente Deu uma enfraquecida. deteriorou. E tem aquele efeito manada, né? Social também, que não é só o consumidor também. As pessoas que fazem as relações comerciais com Americanas também podem estar sofrendo desse fenômeno do efeito manada, na minha opinião. Vocês concordam ou não? Sim, mas é feito uma nada social, na verdade, isso, né? Eu acho que decorre da mesma Não só do coisa. consumidor, mas também da galera do comércio mesmo. Acho que pode acontecer também. Mas é que o comércio é feito de... Pessoas. Do então- burburinho do rádio corredor. Total. E Chega. você, eu quero saber o que vocês acham. Acham que qual deve ser a medida a ser tomada, o que é melhor para a manutenção do negócio, para a satisfação do crédito? Recuperação judicial no Brasil tem alguma importância nesse caso? Acredito que sim, porém podemos repensar e pensar em novas possibilidades para ela. De repente pode até trazer um especialista para falar sobre esse instituto E aqui. a gente pode trazer casos bem-sucedidos de recuperação judicial também. Já não são pode- muitos mesmo. A gente tem que posso achar. cavar, tem que cavar. Mas a gente pode trazer, né? Falando em queda de ação, que foi o que sofreu com Americanas, Peraí que eu já tô até perdida. vai aqui, ó, esse Achei. rapaz aqui, ó. Sem comentar a notícia aqui do nosso Ai, nosso quarto elemento aqui querido. do nosso Manda Pro Jurídico, que semana sim, semana também o homem tá aqui. Que é quem? Vocês já sabem, né? O Elon Musk. O Elon Musk, ele tá... Aqui. Não, inclusive a nossa logo é da cor do Twitter ali, né? Que eu tava vendo aqui agora. Eu pego um azulzinho do Twitter aqui, é ó. verdade. Só que aconteceu, Nosso sócio oculto. falando em Twitter, o nosso... Deus me livre, mas quem me dera. É por aí mesmo. É um misto de Deus me livre, mas quem me Bem por dera. aí mesmo. O bacana, né? Elon Musk. A Natália sempre ri quando eu falo bacana. É impressionante. Eu não tinha entendido o porquê do riso. Cara, é uma coisa meio o barrense que quer ser solto. O bacana veio lá. Eu demoro da barra, cara. Mas vamos lá. Então, o Elon Musk, gente, não sei o percentual das pessoas que nos ouvem, que dão play no nosso conteúdo, que tem o Twitter. Eu sou o entusiasta do Twitter, eu acho uma baita rede social. É a única rede social que eu tenho menos filtros sociais. Não vou falar o meu arroba pra vocês não seguirem, porque eu quero que continue bem escondido. Eu sou um avatar com desenho japonês, uma coisa assim, bem escondida. Sério? Não, mentira. É minha cara lá. Mas o Elon Musk, o que aconteceu? Ele trocou no layout do... O que você quer falar? Não, eu ia perguntar se a foto ainda era você fumando charuto lá perto do meu carro. Não, é uma Uma outra. vez teve essa foto. Rolou esse momento. Tá uma fase meio
Eurico Miranda. Sem a morte, né, por favor. Não, graças a Deus estamos vivos. Pedro tá viciado Ele em morte, ele cara. bem Não, mas fúnebre. porra, eu comi, ele morreu, né? Não quero que ele morra. Tô querendo salvar ele aqui, no caso. O Elon Musk, o que aconteceu? Pra quem não sabe, todo mundo sabe que a logo do Twitter é um passarinho azul. Ele trocou, durante algum tempo, a logo do Twitter pelo símbolo da Dogecoin, que é uma criptomoeda que é chamada de meme coin, como se fosse uma moeda mais pra zoar, pra se divertir e tal. Não sei porque as pessoas compram isso, mas tudo bem. De repente, um curso de cripto da Future Law pode me ensinar. Inclusive, curso de cripto da Future Law, o cupom está aqui, o nosso QR Code. Acessem lá, conteúdo bem bacana para vocês se desenvolverem. Agora, voltando à pauta, aproveitei aqui para fazer o marketing. O Elon Musk trocou a logo, botou a Dogecoin. E essa simples mudança na logo do Twitter, colocando um cachorrinho Shiba, valorizou em 30% o token. E aí a gente pergunta, mas que estranho, por que ele fez isso? Né? Aí a gente tem que dar uns passos atrás para entender toda a história desse pagode, né? Anteriormente, Do pagode do bacana. do pagode do bacana. Anteriormente, o Elon Nome de Musk, boteco, né? o Elon Musk Bar do bacana. falou que era um entusiasta da Dogecoin e etc. E as pessoas se empolgaram com isso e houve a compra. Posteriormente, com o bafafá da compra da aquisição do Twitter, que de fato ocorreu, valorizou mais ainda, né? Porque, não, vai ser a criptomoeda, né? O token do Twitter, de estimação, assim e tal. E, após isso, a gente está falando, acho que se não me engano é março de 23, a Dogecoin despencou após o Elon Musk falar que não estava tão mais empolgado assim com as criptomoedas. E aí, em função disso, esse vai e vem, né, da valorização da moeda, alguns investidores da cripto entraram numa ação milionária, salvo engano, de 258 milhões, eu até anotei aqui, mas eu não estou encontrando, para que o Elon Musk indenize eles. E logo depois, ele coloca o cachorrinho na logo do Twitter. Conseguiram entender a trajetória da história e como esse cara está manipulando, de certa forma, não sei se culposamente ou dolosamente, o mercado? Se que isso me fala. Dólar eventual. Quer dizer, o meu ponto essa galera de mercado tem que ter uma responsabilidade muito séria. Aqui no Brasil, inclusive, a galera que se comunica com o mercado tem uma responsabilidade com isso, eles estão sob uma fiscalização severa da CVM, assim como nós, advogados, temos uma fiscalização da OAB, pessoal que trabalha na área econômica, mercado financeiro, também tem essa fiscalização de algumas instituições financeiras. E o Elon Musk, por não estar vinculado a nada, ele acaba manipulando o mercado de maneira muito agressiva. Já fez isso outras vezes, com outros papéis, outros valores mobiliários. E a Dogecoin é mais uma. É porque, assim, o que o Elon Musk fez não é novidade em lugar nenhum, só que ele é o Elon Musk e ele hoje em dia é o dono. Ele muda o mundo. Ele é o dono do tweet. Twitter, então ele tem uma propagação muito maior. Mas no fim do ano passado, a SEC, ela multou em 100 milhões de dólares 8 influencers por fazer essa questão de prática de manipulação de mercado, que ela tem até nome, chama Pump and Dump. Então, ou seja, é um Verdade. influencer conseguir manipular o mercado, porque ele consegue criar um boato ou inflar um papel, enfim, um papel, uma ação. Isso não é uma coisa assim, muito, meu Deus, o Elon Musk tá fazendo uma loucura. É uma coisa que tem ocorrido, porque, por exemplo, aqui no Brasil, que nem o Rodrigo falou, para você fazer uma recomendação de ações, você tem que ter uma titulação específica certificada pela CVM. E começou-se a criar um ruído entre. Agora, a CVM não contava que as pessoas iam virar influencers. Ou seja, que o cara que é certificado pela CVM ia chegar no Instagram dele, ou no Twitter dele, ou sei lá qual rede social que ele se comunica, TikTok, e ele ia começar a falar de uma ação. E será? Isso é uma recomendação? Isso não é uma recomendação? O cara tá recomendando, não tá? Então o cara que tem certificação pela CVM pode recomendar no Instagram, o cara que não tem certificação pela CVM não pode comentar no Instagram. Então se o Thiago Nigro fala sobre uma ação, ele tá em... O que tá acontecendo? É uma questão que, mais uma vez, entra no que a gente sempre fala, mano, pro jurídico, a gente tem um universo que orbita aqui, que é o universo digital, e a comunicação digital, ela não tem barreiras, é exponencial, você consegue atingir um público
absurdamente enorme, você rompe barreiras. E aí, como é que fica? Eu acho que é porque a gente tá falando do Elon Musk, mas isso é algo... Que em cenários menores também continua tendo muita influência. E eu, Muito, Nath, claro. eu errei por alguns zeros, tá? O valor não é 258 milhões, não. É 258 bilhões de dólares que ele tá sendo processado por esses investidores. Então, é muito engraçado o timing das coisas. A gente monta uma trajetória lógica de que ele colocou a valorização, botou lá no Twitter para valorizar em função desse processo que ele tá sofrendo, Pedro. Vamos lá, a gente tem que só separar duas coisas. Primeiro, que no caso do Elon Musk, ele trabalha numa linha hipertênue. Isso é verdade. Se você Eu acho que faz se fosse um bilionário, eu ia ser... eu acho que ia ser mais maluco que ele. Eu não tô Eu já nem sou aí. meio maluco, Que linha nem sou bilionário. Linha tênue só existe pra gente. Bilionário, linha tênue. mas- Ele faz a linha, ele faz o tênue. Ele faz É a tudo. linha. Nossa, eu gostei. Ele é a linha. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Se você faz um movimento desse com fins de afetar as ações, a cotação de uma moeda, por exemplo, da Dogecoin, então isso sim é ilegal, independente de ser no Brasil ou nos Estados Unidos. E foi assim que os influencers que a Natália citou foram multados. Por quê? Porque eles foram pagos para influenciar as pessoas a comprarem, a incentivar a venda, e naturalmente aquilo exponenciava positivamente, aumentava os valores daquelas moedas que eles estavam propagandeando ali. No caso do Elon Musk, a linha tênue que eu falei é porque ele fez isso porque, sei lá, 3 dias antes ele comprou uma série de Dogecoins e aí ele faz o comunicado e a Dogecoin sobe exponencialmente e ele vai lá 3 dias depois e vende para fazer o lucro nessa diferença. Ou ele fez isso porque ele é simplesmente um bilionário excêntrico e usa o perfil dele no Twitter para poder fazer comunicações dos pensamentos dele e, consequentemente, por ele ser um bilionário excêntrico, isso acaba influenciando. A linha tênue é assim porque é óbvio que ele sabe que uma Da mensagem influência que ele dele. diga, ainda que seja uma opinião pessoal, vai influenciar o mercado. Mas isso não, se ele não faz com o propósito de oferir lucro nessa operação do Twitter dele, a linha fica tênue porque... Então eu não posso falar nada porque eu sou bilionário? A questão, o que muito me estranha, na verdade, assim, o meu raciocínio, minha construção a partir dos fatos e eventos que a gente trouxe aqui, é que a partir do momento que surgiu esse processo contra ele, ele falou, vocês estão processando porque eu desvalorizei. Então tá bom, vou valorizar, acabou a ação. Sim, porque aí então... Entendeu? Então, se vocês Mas ele entendem que eu sou- comprova a manipulação de mercado. Sim. Ele comprova que Mas ele tem esse mas só que poder. acaba o Beneficiando. ânimo, acaba o ânimo do investidor também. Sim, sim. Desvalorizei o quê? Tá aí, ó, o valor tá igual. Ah. Entendeu? Meu ponto é esse. E, assim, nesse caso, a gente tá vendo um caso específico de uma moeda que, assim, tratando de realidade Brasil, pouquíssimas pessoas têm, apesar de existir a bolha. Que você tá rindo, cara? O Pedro me dá... Mas deixa eu só concluir. Que eu acho que pode ser expandida para diversos aspectos muito mais graves. Sabe o que eu pensei? Sabe quem tinha que ter chamado pra falar sobre isso? O Naldo. Alto de cima da ação. A ação do cara só me desce, só Eu me ia desce. falar Vai. Udo! Eu ia falar Udo! Udo, Ele me traz Naldo! Aqui manda pro Jurídico Podcast, exclui um lugar que a gente consegue reunir Udo Sec, uma especialista em apostas esportivas, e Naldo Beni, um especialista do caos também. E criptomoedas. E criptomoedas. Tudo num... Que loucura. E apostas, porque É ele porque o talvez Udo, lute com o gente- Popó e você pode apostar em quem vai ganhar essa luta. Essa aí tá uma Quem? loucura. Ele vai lutar com o O Popó? Naldo Beni. Ele tá quer lutar desafiando o com o Popó aí. Gente, o Naldo Beni, ele tá usando todas as táticas de marketing ao mesmo tempo. E assim, é tudo em todo lugar É ao o mesmo gênio do tempo. marketing moderno. Ele é o gênio da case, loucura. É o case. É o gênio da Aí o loucura. cara tá conseguindo ressurgir, tá? Com Tá. essa Sim. coisa, essas invenções, esse negócio que inventa coisa, ele tá ressurgindo. Outro dia eu botei a Alexa pra tocar o CDzinho do Naldo das Aí, ó. antigas. Deu certo já. Aí, Naldo, deu certo. Aí, pessoal. gente. Mas o meu raciocínio foi esse. Foi uma tentativa de mitigar o dano causado para que a parte ativa, né, do processo perca a vontade. Você pensa diferente, Pedro? Você acha que pode ter sido outra estratégia? Cara, então, assim, pra ser bem sincero, Diga lá. eu só consigo fazer essa análise se eu soubesse se ele fez algum movimento financeiro de investimento nas empresas. Ele que era investidor da Dogecoin.
Então, mas ele fez isso, eu era 10 anos atrás ou eu era 3 dias antes e Nós fiz estamos falando de um isso cenário pra... de 5 anos, quando Mas mas assim, começaram a ter entendeu? mais proporção. Tudo bem, mas tá entendendo o que eu tô falando? Eu fiz isso com o objetivo de valorizar o que eu tenho e desvalorizar depois no segundo momento, depois de valorizar outra vez, aí e aí alto em nesse- cima do Naldo. Nesse alto em cima do Naldo, ou- ele pode estar lucrando, né? Ou ele fez... Tudo bem, aí sim, Esse é o ponto. esse é o ponto. Esse é o Por ponto. exemplo, que eu falei da linha tênue. Ou ele fez isso porque ele é simplesmente malucão e sai falando as coisas que ele pensa na cabeça sem nenhum filtro. Pô, cara, Porque eu tenho essa sensação do Elon Musk. Eu tenho a sensação de que ele faz as coisas pensadas, muitas vezes, obviamente. Ninguém aqui é idiota pra falar. Mas às vezes eu acho que ele dá uma de maluco e fala uma coisa que tá na cabeça dele. O Elon Musk? É. Ah, eu acho, sim. Eu também acho. sim. Eu não consigo Eu acho que ele, achar cara, vocês Não tô falando viram? desse caso especificamente, não. Não, tá? fala em geral, Mas assim, sim. não em geral. Eu acho que até na minoria das vezes. Mas eu não acho que tudo que ele fala no Twitter é algo extremamente planejado. Mas vocês viram que, por exemplo, os funcionários do Twitter, eles estavam respondendo ao Ministério Público americano com um emoji de cocô? Eu vi isso. Eu acho que isso aqui... Reflete, né? Não, eu acho que assim, é uma coisa meio, cara, eu não tô nem aí, é uma coisa meio anárquica. Não. Ele tem uma coisa meio Ele tem, anárquica. ele tem, um ele ponto tem, meio ele tem, anárquico. É tem. tipo... A própria proposta DOJ? dele de ser uma Ah, praça DOJ? pública, o Twitter, lá Uma ágora. exatamente. Uma ágora de debates. Tipo assim, é uma coisa meio, eu, Twitter, vou responder o DOJ, É. sabe? É uma coisa meio anárquica, tipo... Então, por isso que eu acho. Às vezes eu acho que ele dá uma de malucão mesmo. Acho que ele é meio... Eu acho que tá ali. Ele é um cara meio passa-frente, assim, Só que talvez da ele seja tão filosofia genial que implementada hoje, a do meio de maluquice pensar. dele faz todo um sentido. Sim, e eu não sim, sei, sim. tô aqui Outra divagando. vez, eu acho que na maioria das vezes ele faz pensando no resultado que ele quer. Seja Aham. porque ele quer valorizar uma ação, seja porque ele quer desvalorizar pra comprar, igual ele fez com o Twitter, por exemplo. Tudo ele tem um planejamento, mas dentro desse caos, ou dentro dos planejamentos, dos projetos que ele tem, eu acho que às vezes ele fala uma coisa da cabeça dele mesmo. Do tipo, vou responder sobre a eleição brasileira. Tipo, tu acha que ele fez isso pra influenciar a eleição brasileira? Por que não? Não, ele fez... Não, cara, eu acho que não, porque ele já passou até a eleição. Acho que ele fez isso pra dar uma de maluco mesmo, pra ganhar mídia no Brasil, fazer a galera reativar o Twitter, participar. De verdade, eu não acho que ele faz... Eu me preocupo muito com a falta de da eventual falta de responsabilidade na hora de comunicar as coisas, entendeu? Então, mas aí depende, porque assim, se você enxerga o Twitter como um canal sério de comunicação, e aí sob o ponto de vista, vamos seguir todos os ditames legais pra poder escrever alguma coisa que eu vou aqui, beleza. Só que você mesmo foi o cara que acabou de falar que você usa a sua rede pessoal do Twitter pra eu não me esculhambar proponho- geral. eu não então me por que ele proponho- não pode esculhambar geral? Eu não Porque me ele é proponho, bilionário? eu não, Tens um ponto, Pedro. eu não me proponho no Twitter a ser um comunicador. Se você comparar o meu Twitter, o que eu falei no meu Tudo Twitter bem, hoje... mas caralho, você eu não é Elon falei Musk, no né, meu pô? Instagram. Rodrigo, Mas, o que mano, você eu acho falou que no faz seu da Twitter responsabilidade do tamanho hoje? do cara, pô. O cara muda o mercado, irmão. Eu não mudo o mercado, infelizmente. Tudo bem, mas... Senão eu estaria dominando parte do mercado como ele. Mas ele muda o mercado, cara. Sim, eu acho que ele tem que ter essa responsabilidade, por isso que às vezes ele é processado e é Gente, condenado. mas a responsabilidade, ela só surge da eventual sanção. Sim, também. Se numa eventual sanção não Se não tiver chega... sanção... Exato, Pois mas, é. mas aí... E aí também não posso falar nada, então? Porque tudo que eu falar vai influenciar? Cara, mas aí, peraí, aí eu tô defendendo o Rodrigo. Não fala nada. O cara mudou a logo do Twitter. Não, tudo bem. Não tô falando especificamente do caso do Dogecoin. Eu tô falando o que eu vou falar no Twitter. Porque tudo que ele vai falar vai influenciar de alguma maneira. Se ele falar de uma pauta sensível, Cara, vai mas influenciar. agora, posso trazer um dado pra gente ficar Mas aqui? depende- Vai, diga. Só que na cabeça Desculpa. nossa e do espectador, quando a Carmen veio aqui, excelente episódio, ela falou muitas coisas aqui, a gente falou tanta coisa interessante, você pegar cada frame, é muito bom. Ela trouxe um dado de que todas assim, a maior parte das fake news que rodam no Twitter, elas vêm de entre 9 a 11 contas. Então corrobora com isso que o Rodrigo tá falando. São entre 9 e 11 users propagando uma notícia e a partir delas basicamente são as notícias, as fake news que começam a replicar. Obviamente fake news em contextos internacionais, né? Multinacionais, no sentido supranacionais, vamos botar. É isso aí também, entendeu? Tudo o bem, mas poder aí não é o de caso do Elon influência... Musk, né? Não é o caso do Elon Musk. Mas, se você coloca esses dois dados frente a frente, você tem não só uma manipulação de cenário de mercado de capitais, como você tem uma manipulação de cenários sociais. Políticos. Sim, Instituições de caos, Mas aí é políticos. instituição de causa, é manipulação. Aí você tá fazendo aquilo com um fim específico de manipular, de criar o caos, de criar uma fake news, de espalhar uma fake news. Mas você não... vamos lá. A gente não tá... O caso concreto não é de fake news nem nada. Exato. Mas o caso concreto, pra mim, é um histórico. A gente tá falando, ó,
O primeiro caso que ele aborda a questão do Dogecoin, com sinal de compra, que eu trouxe aqui, é de outubro de 22. E aí, em março de 23, ele, a partir de uma publicação dele, desvaloriza em 10%. 10% o valor da moeda. E agora, estamos em abril. Qual foi o prazo inicial? Começou em outubro de 22. Outubro a março. Outubro a março. De outubro a março ele comprou a ação comprou o Dogecoin? Cara, mas eu acho que independe de ele ter comprado ou não. O mercado já tá alterado. Ah, tudo bem, mas eu acho que depende pra caramba, na verdade. Porque se eu faço isso, Porque o porra, eu Pedro vou tá falando lançar de um Twitter... beneficiar. exato. Benefício da própria torpedo. É quase que um... Tipo assim, não é Eu um entendo que insider é uma- porque ele não trabalha eu na entendo coisa. que é uma Mas eu tô camada- fazendo uma coisa para manipular o mercado e Me tirar uma beneficiar, vantagem me financeira beneficiar. Eu daquilo. entendo que o seu cenário que você está trazendo é mais grave com o que eu já faço, com o que Sim. eu tô trazendo. Entretanto, o próprio cenário meu que eu trouxe, que é mais brando, já é grave, cara. Eu concordo com o Rodrigo. Eu Entendeu? entendi, perfeito. Eu entendi perfeitamente o que você tá falando. Não é Se que eu ele- discorde. Se ele lucrou, piorou. Não é que eu discorde. Eu concordo com o que você tá falando também. De alguma forma ele Só- lucrou, porque ele deixou de perder. se- Pelo menos uma ação não foi julgada. Por cima da tá eventualidade, falando ninguém sabe o que 258 aconteceu. bi, né, cara? É, tudo bem. Eu entendi o que você tá falando e não é que eu discorde. O meu único ponto é a intenção. Ele simplesmente falou do Dogecoin como ele poderia ter falado da aposta do Naldo com o Popó? Porque ele gosta do Popó e do Naldo e eu quero apostar. Tá fixado no Baixo. Não, eu tô assim, tô dando exemplo jocoso, brincando. proposital, porque assim, Eu sei, tô se ele brincando. também tweetar, vou apostar no Popó, vai, a estatística da casa da aposta pode ter certeza que vai mudar. Então ele não pode falar também da luta? Eu acho, inclusive, a gente pode até trazer o papo Tá entendendo o que eu tô falando? do Udo, isso pode, não esse especificamente falando, mas a questão do Udo e odds, etc., tem pessoas influentes que podem alterar, É a lógico casa que de pode, que aposta. até o que a gente falou aqui en passant, sob o ponto de vista de um jogador, se ele pode ou não pode, por Sim, exemplo, Exato. dar o sim. palpite no jogo dele, no campeonato que ele disputa, em alguma outra liga. Exatamente. Entendeu? Que ele, de Eu repente, acho tem um que amigo, entendeu? acaba tendo Porque uma... vai ter uma influência. Acaba tendo, sem dúvida, acaba sem tendo um núcleo de racional muito semelhante. Que aliás, pra quem assistiu esse episódio, inclusive, viu que a gente comentou sobre a taxa de licenciamento É verdade. e que o Haddad passou de 30 milhões e foi falado aqui. Eu fiz esse questionamento, A ba- inclusive, pro A Udo. barreira de entrada tá muito alta. E ele fez as explicações que ele achava sobre essa... É verdade. esse Muito bem cap. trazido, Pedro. Inclusive, o meu grande medo com isso aí é cartelizar, né? É juntar... Foi exatamente o que eu falei, inclusive. 5, 6 players e dominar o mercado, porque, cara, a gente tá falando de 30 milhões. 30 cara. milhões A em livre 5 iniciativa anos. vai estar muito... Sabe É, o que, que eu 6 tô, milhões por sabe ano, o que, que né? eu tô sentindo aqui? Manda pro jurídico, tá vanguardista, hein? Ó, verdade, a tem gente galera ouvindo a comenta gente, aqui e hein? sai no jornal depois, ó. É Tá verdade. Eu vanguardista. já falo isso já tem um tempo já, que tem sempre uma informação que a gente solta aqui que depois sai. Não tô falando dessa especificamente não, mas sempre tem. Pode ver aí. Sempre tem. Falando em vanguarda, sabe onde vai encontrar vanguarda? 27 de abril, na... Como é que é, Bruno? Expo Center Norte. É que eu penso... Até é que eu- dia 27 a gente É que eu vai penso em saber. Norte Shopping. Ao invés de... Aí eu penso Norte Center. Tem o shopping do lado? Expo Center Norte, em São Paulo. Na Future Law Experience estaremos lá presentes como apoiadores institucionais e estamos muito felizes com a participação. Aqui, em algum lugar dessa tela, onde é que tá? Aqui. Não, Aqui, errou. Aqui, ó. Aí. Tem um QR Code com um cupom de desconto nosso de 30% e contamos com a participação de vocês, com a presença de vocês. É em São Paulo, talvez o pessoal não tenha a logística mais adequada para chegar lá, mas se for possível, o esforço, tenho certeza que vai valer a pena, porque pra gente já valeu a pena anteriormente e essa semana que vem, na verdade, vai valer tão a pena quanto. Nath. Cara, você tava falando, concordo completamente, mas o que eu estava pensando agora, sendo bem sincera, é como a gente ficou blogueiro. Porque agora a gente tem QR Code na tela. O QR Code A me gente pegou tem mesmo. arrasta pra cima. Você tá sabendo que agora a gente tem arrasta pra cima no Instagram? mesmo? Tem Bota isso aí. arrasta pra cima, queridos. Que isso. Então, assim, o que eu posso falar? Tem até Isso. apresentador com maquiagem agora, né, também. Gente, isso aí é conteúdo freemium. Isso É aí, conteúdo isso é freemium. do freemium, isso é do freemium. Foi necessário, Brasil. Foi necessário. Tá vendo? O Se que não ele é treinasse necessário- boxe com o O Naldo... que não é ele- necessário ele- é essa exposição desse totalmente ambiente. necessário. Desse ambiente. É isso que a Totalmente- gente tem que julgar. É porque Totalmente vocês têm necessário que isso. ver o povo gosta desse conteúdo apelativo pra poder Não. comprar a versão paga depois. A fofoquinha. Tem que jogar aquele veneno, entendeu? É. O Pedro é tipo aqueles apresentadores da Record, da Não, Band. o Pedro é o João Kleber. Que falam. Da Barra. Aqueles que apresentam os crimes que acontecem nas cidades. Da Atena. Da Atena. da É isso aí, Atena. é o Pedro.
Gente, antes que a gente comece a devagar muito nosso TDAH afete, eu vou finalizar pedindo que vocês nos sigam nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Manda pro Jurídico Podcast em qualquer plataforma de vídeo ou áudio, ou seja, a que você preferir, YouTube, Spotify, Podcast, tá tudo lá, nosso conteúdo. E interajam conosco, toda interação é muito mais que bem-vinda, porque assim conseguimos construir cada vez mais uma bolha virtuosa para que nós pensemos e consigamos desenvolver a advocacia e o direito de maneira diferente, de maneira melhor para todos nós, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né? Manda pro Jurídico que a gente responde. Valeu, beijão.